Se um programador, um desenvolvedor, ou um empreendedor, ou até mesmo um estudante, e tem se sentido incapaz ou inapto ou sem aquela habilidade para alcançar uma determinada vaga ou uma oportunidade que você vem há muito buscando, ou ainda, não tem sabido aproveitar as oportunidades que têm surgido para você na tua carreira, nos teus negócios, ou até mesmo nos teus projetos, e até mesmo tem se sentido a falta de recursos, a falta de alguma coisa em você que tem feito com que você não seja a pessoa certa para fazer aquilo que você deseja fazer. Saiba que nesse vídeo nós vamos falar sobre como aproveitar as oportunidades que aparecem, seja na nossa carreira, nos negócios, projetos e até na nossa vida pessoal. Então fica até o final, porque no final eu vou partilhar a minha experiência de vida, a minha experiência que por sinal é a mais recente, mas é que foi essa experiência que mudou tudo, mudou a minha forma de pensar, mudou as coisas na minha vida, foi o ponto de virada para mim. E eu espero que partilhando essa experiência com você, isso venha inspirá-lo, venha motivá-lo para que você também possa aproveitar da melhor forma as oportunidades na tua vida. Pois bem, as oportunidades muitas das vezes são criadas por pessoas que têm a capacidade, que têm os recursos, que têm os instrumentos, que têm as ferramentas, e simplesmente nós somos aquelas pessoas que vamos ser inseridas dentro desse feito, dentro desse fenômeno. Mas existem oportunidades que não são os outros quem as criam para nós. Existem oportunidades que somos nós mesmos que criamos para nós. O que significa que nem sempre a gente vai caber num cenário, vai caber numa vaga que veio de um determinado lugar. Daí que existe o empreendedorismo, porque nem todos vão trabalhar para outrem, outros vão precisar fazer um negócio, outros vão precisar criar ou começar a sua própria empresa, outros vão ter que começar a vender o seu próprio produto, porque nem todos vão encaixar-se dentro de uma vaga, nem todos vão encaixar-se dentro de uma função, numa determinada organização ou numa determinada empresa, o que significa que existem momentos que nós temos que criar as nossas próprias oportunidades. Só que como desenvolvedor que você é um programador, provavelmente um empreendedor, alguém que tem o desejo de crescer, seja na carreira, seja nos projetos, seja nos negócios, mas você acha que alguma coisa falta em você. Existe aquele síndrome do impostor, que falta isso, falta aquilo, falta aquele requisito, e muito de nós hoje em dia temos sido bombardeados, temos sido carregados de tamanhas informações que acabamos nos esquecendo e acabamos por desconfiar e não credibilizar a nossa própria capacidade. Fruto disso é que nós temos olhado para as candidaturas, para os recrutamentos que surgem por aí, e nós, quando olhamos nos requisitos que estão lá, nós ficamos perplexos porque são requisitos abastados e achamos que nós não temos a capacidade, não temos a habilitação suficiente para então enquadrar-se naquela vaga ou naquela função. Mas não é bem assim, não é bem assim. Nem sempre, ou nem toda vaga, nem toda oportunidade, nem todo recrutamento, nem toda situação que parece contrária àquilo que nós achamos que nós somos ou que nós somos capazes de oferecer é propriamente aquilo como se apresenta. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes nós, os programadores, nós, os desenvolvedores, é certo, eu acredito que você tem procurado oportunidades melhores do que essa que você tem procurado formas melhores de sair da posição, da condição em que você se encontra. Muitos dos programadores, e um número alarmante, não trabalha para ninguém, nunca trabalhou, não tem experiência prática, não tem experiência de trabalho, nunca fez parte de uma organização, não sabe o que é trabalhar para alguém, não sabe e não tem cultura organizacional, não sabe o que é se retratar para alguém, não sabe o que é receber ordens, tarefas, cumpri-las, entregá-las, gerar resultados, não sabe estas coisas. E muitos também dos empreendedores, pessoas que têm desejo de começar um negócio, nunca tiveram contato sequer com essa experiência, com a rotina, com o processo de começar, de idealizar, de planejar, de organizar e de executar e por final gerar valor, gerar resultados. Mas é preciso
nós começamos a entender de uma outra forma, de uma outra vertente, de uma outra maneira. De que forma é que nós podemos encarar de uma forma diferente os desafios ou as portas que se abrem diante de nós? Porque existem portas que estão abertas, mas nós achamos que não somos os candidatos para entrar por essa porta. É aqui que eu quero contar para você a minha experiência que aconteceu recentemente, e isso mudou completamente a minha vida. Há um tempo atrás, alguém me pediu para recomendar um desenvolvedor Laravel, ou seja, um desenvolvedor que programa em Laravel. Só que, quando eu olhei naquela situação, eu perguntei para esta mesma pessoa: tu queres que eu te sugira alguém para esta função, ou queres que eu mesmo faça isso? Só que a questão é que eu não sabia nada de Laravel. Eu não programo, ou não programava, neste caso, em Laravel, porque eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha nenhum conhecimento com PHP, mas eu olhei naquela situação e eu perguntei para ele e ele me respondeu: tanto faz, desde que tu me entregues alguém para ocupar este espaço, tudo bem. Então, eu olhei para a minha situação e eu disse: eu sou um estudante de programação, sou desenvolvedor há quase 3 anos, há quase 2 anos completos, mas eu nunca saí do meu quarto, nunca saí do meu computador, nunca saí dos meus projetos pessoais para algo realmente palpável, para algo realmente algo que vai gerar, algo que é na prática, que é na real. Então, eu disse: por que não aproveitar esta oportunidade? Porque havia uma vantagem. A vantagem desta vaga, a vantagem deste trabalho é que seria um trabalho home office, ou seja, um trabalho remoto. E sendo um trabalho remoto, eu compreendi que seria esta a minha oportunidade para lidar com esse desafio. Porque inicialmente o desafio, ou seja, inicialmente a vaga para mim era uma dificuldade, mas eu enxerguei nessa dificuldade uma oportunidade para crescer. É aqui que eu quero parar um bocadinho para dizer para você: nem todos que começaram ou criaram ou construíram coisas grandes foram peritos naquilo que criaram ou naquilo que construíram. Muitos deles eram apenas leigos, muitos deles eram apenas aprendizes, muitos deles apenas tiveram a ideia, mas o que lhes torna comuns é que todos se moveram em função disso. Todos fizeram alguma coisa em função do desejo, em função daquilo ou da oportunidade que lhes apareceu ou que eles mesmos criaram. O que quer dizer que nós não podemos continuar com medo de abraçar novos desafios. Nós precisamos ser corajosos e fazer. Nós precisamos abandonar os pensamentos limitantes para realmente fazer coisas que venham nos agregar, porque nós queremos crescer tanto na carreira quanto nos negócios, tanto pessoalmente, mas nós nunca vamos medir esse crescimento se não começarmos a agir, se não começarmos a colocar em prática. Significa desenvolvedor, significa profissional, significa meu caro parceiro, meu amigo, significa que aqueles problemas, aquelas oportunidades, aquelas vagas que você olha para elas e diz que, cara, que é isso? Que tanto de requisitos são esses? Para que serve essa toda? Nem todo requisito que está dentro de uma vaga, nem todos os requisitos ou todas as condições que estão vinculadas ou que estão dentro de uma oportunidade, de um acordo, são propriamente fatores para te manterem lá. Existem outras coisas que podem te manter ou que podem te fazer ser aceito, podem te fazer ser apto para aquilo que você acha que não é apto. Então, a diferença está na ação. Mas deixa eu te contar como é que toda essa história decorreu. Depois que eu mandei o meu CV para este meu amigo, ele reencaminhou para a pessoa responsável disto. Não demorou, passado um dia, essa pessoa entrou em contato comigo. E então, eu, não sabendo nada de Laravel, eu fui conversando com esta pessoa me entrevistou, e por sinal, eu fui testado. Eu recebi uma prova que era para desenvolver 2 telas em React usando Tailwind, e eu tive que fazer esse desafio em algumas horas e entregar no dia seguinte. Eu fiz o desafio, aceitei o desafio e entreguei no dia seguinte, na hora marcada, na hora certa, como combinado.
E depois de eu entregar esse desafio, eles receberam o desafio, disseram que iam verificar, mas depois dali já não tive nenhuma resposta, não tive nenhum feedback, não tive nenhuma correspondência. Passados um mês, eu já quase perdi a esperança naquilo, mas eu estava profundamente com uma vontade extrema, uma vontade extraordinária de conseguir a minha primeira oportunidade de emprego, primeira oportunidade de trabalho, primeira oportunidade de um projeto real. Então, eu buscava por outras opções, mas um belo dia, o mesmo responsável desta vaga, ele voltou a me contactar e perguntou: ainda estás interessado na vaga? Eu disse que eu estou claramente interessado na vaga, e eu disse que poderíamos avançar. E dali, naquele mesmo dia, eu prossegui com a negociação. Nós negociamos os termos, negociamos as tarefas que eu poderia desenvolver, e olha que era um trabalho em que eu seria o desenvolvedor, em que eu seria o principal, eu faria todo o processo, tudo aquilo que tem a ver com desenvolvimento, com código, seria eu a fazer. Mas ali é aonde tudo virou. Primeiro é que eu não sabia Laravel, eu não programava em PHP. Segundo, é que eu não contei para você, é que no momento em que o responsável da vaga veio falar comigo novamente, naquele exato momento, além de eu não ter o know-how do PHP, além de eu não ter experiência de trabalho com Laravel, me faltava os dois recursos mais importantes para a modalidade de trabalho home office, ou seja, trabalho remoto. Para quem já trabalhou remoto, você que já trabalhou remoto, sabe que para essa modalidade de trabalho, o mais importante, as duas coisas mais importantes são computador e internet. Naquele exato momento eu não tinha computador nem internet, mas ainda assim eu prossegui com a negociação, fechei com ele, eles me aceitaram. Só que assim que eu fechei com ele, o meu coração ficou totalmente apavorado. Por quê? Porque eu não tinha as ferramentas para começar a trabalhar, porque eu tinha fechado com eles para começar a trabalhar no dia seguinte, porém eu já não tinha computador, porque o meu computador estava parado, estava com um problema, e que eu já tinha feito quase 10 a 15 dias sem usar o computador. E eu fiquei meio que apavorado. Uau, onde é que eu ia tirar esse computador? Onde é que eu ia arranjar o computador na hora para trabalhar no dia seguinte? E ainda eu tinha um meeting no mesmo dia, e eu tinha que reunir com a equipe geral para acertar detalhes, e eu fiquei, mas é aí onde nós somos provados. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse ponto. É aqui aonde nós mostramos a diferença. É aqui aonde faz-se a separação do trigo e do joio. É aqui aonde o diferencial, é aqui aonde a qualificação, é aqui aonde o diferente aparece. Eu me acalmei naquele momento. Depois de eu estar totalmente apavorado, eu me acalmei, eu respirei fundo e comecei a olhar em volta. Eu pensei em todos os meus amigos que poderiam ter um computador, e todos aqueles que tinham mais probabilidade de me emprestar o seu computador. Porém, a pessoa que eu menos esperava foi a que me emprestou o seu computador. Uma amiga minha, que eu contactei ela e perguntei se o seu computador estava disponível. E olha o que eu fiz. Eu pedi para ela o computador dela por uma semana. Ela me cedeu o computador por uma semana, e na mesma hora, extraordinariamente, ela aceitou. No mesmo dia eu fui buscar o computador, e no mesmo dia eu tive a minha primeira reunião de trabalho, e no dia seguinte eu comecei a trabalhar. Para dizer para você que sente que não está ainda pronto, que sente que é incapaz, que sente que não está na hora, que sente que ainda precisa aprender mais, que sente que ainda precisa planear mais, que sente que ainda precisa mais recursos. Eu te apresentei a minha experiência. Eu não tinha o conhecimento e não tinha as ferramentas, mas ainda assim eu tive coragem, eu fui na frente, eu tomei vergonha na cara, que eu precisava e eu queria crescer. Então, se tu queres crescer e tu tens vontade de aprender, e
algo que me caracteriza é vontade de aprender. Eu amo aprender, eu amo desafios. Então, se tu amas desafios, se tu queres resolver problemas, se tu queres gerar valor nas pessoas, se tu queres ter algum sucesso, se tu queres fazer alguma coisa para você, você precisa ter estas duas coisas. Você precisa ter coragem, você precisa ter vergonha na cara. E uma última coisa, você precisa estar aberto para aprender. Porque foi isso que eu aprendi com essa minha experiência, que a maior qualificação para alguém, seja um profissional, a maior qualificação para uma pessoa, a maior qualificação para um empreendedor, a maior qualificação para um empresário, a maior qualificação para um profissional, um programador, é estar aberto para aprender. Então, se tu estás aberto para aprender, se tu estiveres aberto para aprender, você pode fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que o conhecimento, a especialização sobre algo, sobre as coisas, não seja em programador, é estar aberto para aprender. Então, se tu estás aberto para aprender, se tu estiveres aberto para aprender, você pode fazer qualquer coisa. Não estou a dizer que o conhecimento, a especialização sobre algo, sobre as coisas, não seja importante, mas eu estou a dizer que quando nos encontramos em uma fase de crescimento, principalmente de amadurecimento, de obter experiência, nós não podemos nos poupar. Nós precisamos abraçar o desafio. Nós precisamos sair e ver por nós mesmos. Nós precisamos começar a marcar os passos para ver se realmente estamos a mudar de lugar, se estamos a sair de um nível para outro nível. Então, eu espero que você venha tomar uma atitude. Larga o medo. Não te falta nada. Aquilo que te falta, você só vai saber, você só vai agregar, você só vai adicionar quando você começar a fazer. Então, toma essa minha experiência, toma esse meu episódio, toma essa situação que eu vi como um exemplo, como uma prova de que dá certo. Não significa que, não é porque aquela vaga que você viu em, sei lá, em React, em Java, em PHP, sei lá, em Node, em alguma coisa, e você viu 10 anos de experiência, 5 anos de experiência, que aquilo te torna incapaz para aquela vaga. Existem momentos que você só precisa ser ousado. E quem sabe a pessoa que está por trás, que está fazendo a contratação, só quer alguém que seja ousado. Então, se tu fores ousado o suficiente para, mesmo sem ter os anos de experiência requerido, mesmo sem ter o know-how que é ali específico, que é ali bem detalhado, você pode fazer e pode agregar muito para essa empresa, muito para esse contratante, muito para aquela oportunidade, muito para aquela situação, muito para aquela situação. Então, não se furte, não fique cabisbaixo, não fique olhando para as coisas que te faltam, as coisas que você não tem, os recursos que você não tem. Eu não tive computador naquele momento, eu não tive internet naquele momento, eu não tive conhecimento naquele momento, mas eu fui. Olha que eu fiz uma negociação, a minha primeira negociação perfeita, tudo correu como eu nunca jamais poderia imaginar, mas foi isso, deu certo e eu fiz o trabalho, continuo a fazer o trabalho e só mil maravilhas. Eu te convido a ser ousado, abandone o medo, abandone o receio, vá na frente, cara, faça aí, parceiro, não se limite, porque as tuas limitações só são limitações até que você quebre elas. Força, estamos juntos. Daqui é o João Indalo, o Dev Empreendedor. Continua aí, firme, atento e preste atenção no canal para novos vídeos que vem aí. E eu espero que você esteja atento no canal. Eu espero que depois desse vídeo você faça alguma coisa radical na tua carreira, na tua vida, nos teus negócios e você verá algo diferente acontecendo. Falou, estamos juntos.